Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula dessa nossa série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Essas lições se aplicam a qualquer versão do Excel. O VBA muda muito pouco de uma versão para outra no Excel. Se vocês quiserem conhecer mais o meu trabalho, conhecer os mais de 50 livros de minha autoria, que à vontade para entrar aqui no site juliobatiste.com.br. Lá tem muito material gratuito, artigos, tutoriais, vídeos, tem até livros inteiros lá, como o livro de Windows 7 com mais de 1.800 páginas, livros de Windows Server, SQL Server, tem muita coisa lá, legal? Então estamos aí nessa série de 100 ou mais lições, videoaulas sobre programação VBA no Excel, tá? Eu sempre digo e repito, quem não usa o VBA não usa nem 10% do que o Excel realmente oferece. Essa série ela é inicialmente, para quem é completamente iniciante no VBA. As primeiras lições começam desde o básico, de como gravar uma macro, até tópicos mais avançados. O uso do modelo de objetos do VBA, exemplos práticos para solução de problemas reais, enfim, tem muita coisa. E também ao longo dos vídeos eu vou dando dica de materiais de estudo e outros sites, livros, cursos que complementam muito bem o que você está aprendendo aqui. Usem, abaixo do vídeo tem uma descrição, pessoal. Cliquem aí no mais, tem a descrição completa do conteúdo que tem no vídeo. E ali tem link para todas as lições já publicadas e dica de materiais de estudos. Usem os campos comentários para deixar as dúvidas de vocês. Eu não consigo responder de imediato, porque são mais de 500 vídeos aqui no meu canal do YouTube, mais de 5.000 tutoriais lá no site, todos com campo comentários. Então eu vou respondendo à medida que o tempo permite, tá? E não esqueça de indicar, se você gostou dessa série de vídeos, não esqueça de indicar para teus amigos, para a tua lista de contatos. Farei o possível para sempre publicar novas lições, ok? E se você quiser se aprofundar de imediato num estudo bem completo de VBA no Excel, tem esse livro aí que eu indico, Aprenda com Júlio Batiste, Macros e Programação VBA no Excel 2010, através de exemplos práticos e úteis passo a passo. Embora seja Excel 2010, ele se aplica ao Excel desde o 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 e 2016. É um livrão com 1.124 páginas. E além disso, na compra desse livro você ganha lá muitas videoaulas, mais de 50 horas de videoaulas de brinde. Aproveite então. Nesse endereço aqui você consegue comprar o livro com 50% de desconto em relação ao preço normal dele nas livrarias e ainda ganhar todos esses vídeos aqui, tá bom? No final do vídeo eu vou detalhar um pouco mais sobre esse livro e outros livros meus, mas agora vamos ao estudo. Vamos aprender mais um pouco sobre macros e programação VBA no Excel. Valeu e um excelente estudo a todos. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Estamos aí numa série de lições onde nós estamos abordando os tópicos avançados na criação, declaração e utilização de procedimentos e funções personalizados. Reforço sempre que esse é um dos itens mais importantes quando se trata da programação VBA no Excel. Na lição anterior nós fizemos um exemplo completo onde criamos uma função que recebia 4 parâmetros, né? E utilizamos esses parâmetros, mostramos como usar a função, tudo direitinho. Nessa lição nós vamos avançar um pouco mais e ver como declarar argumentos opcionais, ou seja, argumentos que podem ou não ser passados para o procedimento, para a função. Nós vamos ver que a maneira de criar esses argumentos é bastante simples e a questão toda é, se um argumento é opcional, ele pode ser passado ou pode simplesmente não ser passado para o procedimento ou para a função. Então, dentro do procedimento, dentro da função, eu tenho que testar. Como é que eu detecto se o procedimento foi passado? A lógica é uma. Se ele não foi passado, a lógica é outra. Então, nós vamos ver um exemplo completo. Vou explicar em detalhes o código para vocês. Vou mostrar como é que é a lógica que faz isso aí. E, é claro, depois nós vamos testar esse procedimento, o funcionamento dele. Lembrando que nós vamos usar para esse exemplo a planilha soma esperta que nós já
utilizamos no vídeo anterior, na lição anterior. Na lição anterior eu mostrei como baixar essa planilha, onde tem o endereço para baixar ela e como utilizar ela. Vamos continuar utilizando nessa lição. Vamos então ao nosso exemplo prático. Nós vamos criar aqui uma função que eu chamei de muda seleção. Observem a declaração dessa função. Ele recebe um parâmetro que é chamado tamFont, abreviatura de tamanho de fonte, do tipo integer, que vai definir o tamanho da fonte da faixa de células selecionada. E um parâmetro opcional chamado nome da fonte, do tipo variante. Observem que para declarar um parâmetro como opcional, simplesmente eu acrescento a palavra optional antes do nome do parâmetro. Simplesmente isso. E claro que sempre parâmetros opcionais, eles devem ser no final. Ou seja, eles podem ou não ser passados. Não teria como o primeiro parâmetro ser opcional e o segundo ser obrigatório, que daí já ficaria mais complicado. A não ser que a gente usasse parâmetros nomeados, que daí já é um assunto de outra lição. Então declaramos um parâmetro aqui obrigatório, tamanho da fonte, e o nome da fonte como opcional. Então o que é a ideia? A ideia é que quando esse procedimento seja executado, ele altera o tamanho da fonte para o tamanho que foi passado como parâmetro e o tipo de fonte para esse tipo passado pelo parâmetro nome fonte, se o parâmetro foi passado. Como ele é opcional, ele não é obrigatório ser passado. Se não foi passado, altera somente o tamanho da fonte. Então a questão toda eu tenho que, dentro do meu procedimento, detectar se esse parâmetro foi ou não passado. Se ele foi passado, o comportamento é alterar o tamanho, o nome da fonte para a fonte cujo nome foi passado aqui, Arial, Verdana, etc. Se esse parâmetro não foi passado, simplesmente altera só o tamanho da fonte. Tá? Inicialmente eu altero o tamanho da fonte da seleção atual, por quê? Porque esse parâmetro é obrigatório, então selection, ele faz uma referência à seleção atual, ponto, a propriedade fonte, né, o objeto fonte, que é um objeto que retorna todas as características da fonte, ponto size, então o tamanho do objeto fonte da seleção atual altera para o tamanho passado como parâmetro. Aqui não precisa fazer teste nenhum, nem nada, por quê? Porque simplesmente está aqui bonitinho, é obrigatório, vai sempre ser passado, altera. Aqui que vem a lógica toda. Eu vou usar a função isMissing, que se fosse traduzir seria está faltando, para testar se o argumento nome fonte foi ou não passado como parâmetro. E veja que aqui ainda tem um not na frente. Por que isso? Essa lógica é bem definida. Ó. Se o nome da fonte não foi passado, o isMissing vai retornar o quê? Está faltando o nome da fonte, ele vai retornar verdadeiro. E aí eu tenho que usar um not para inverter isso aí e tornar falso. Deixa eu explicar melhor para vocês. O código de procedimento é bastante simples. Cabe comentar o uso do objeto selection, o qual faz referência à faixa de células atualmente selecionada na planilha. Então aqui, simplesmente uso o objeto selection, o objeto fonte, a propriedade size para alterar o tamanho da fonte. Até aqui não tem nada de... Neste caso, o procedimento usa o valor definido no parâmetro tamanho da fonte para definir o tamanho da fonte para todas as células da faixa atualmente selecionada. Ponto. O próximo passo, e aqui que começa a lógica, é testar se o parâmetro nome da fonte foi ou não definido, ou seja, foi ou não passado na chamada do procedimento. Para verificar se o parâmetro foi passado, eu uso o teste not isMissing nome do parâmetro. Este uso merece alguns comentários detalhados. A função isMissing vai retornar verdadeiro se o parâmetro não foi passado. Ora, se o parâmetro não foi passado, nós não queremos que seja feita a alteração. Por isso o uso do not, ou seja, não passou o parâmetro, isMissing nome do parâmetro é verdadeiro. Eu uso o not para inverter, not verdadeiro é falso. Então o teste como um todo, not isMissing nome da fonte, vai ser falso quando o parâmetro não for passado. Se ele não foi passado, é porque não é para alterar o nome da fonte.
Se ele foi passado, o is missing é falso, não está faltando. E aí o not falso torna verdadeiro. Então, quando ele não é passado, is missing é falso, porque ele foi passado, e não falso se torna verdadeiro. Então, quando ele é passado, o teste é verdadeiro e o comando aqui é executado. Então, é alterada o nome da fonte da seleção atual para o nome da fonte passado no parâmetro nome fonte. Só que aqui ainda eu tenho que usar a função CSTR, que é a função que nós aprendemos no módulo anterior, que converte o nome que foi passado, que é do tipo variante, para o tipo string, porque a propriedade name espera receber um valor do tipo string. Júlio, mas então por que tu não declarou o nome da fonte como string aqui? Porque a função isMissing só funciona quando o parâmetro é do tipo variante. Se eu declarasse aqui como string, na hora de testar aqui iria dar um erro. Então, recapitulando, se eu não passo o parâmetro, eu não quero que altere a fonte. Se eu não passei o parâmetro, isMissing é verdadeiro. Então, por que o not na frente? Not verdadeiro se torna falso, não passou o parâmetro, isso tudo retorna falso e a fonte não é alterada. Se o parâmetro for passado, aqui, isMissing não falso se torna verdadeiro, então quando passa o parâmetro, esse teste é verdadeiro e aí a fonte é trocada para o nome da fonte passada como parâmetro. Com um detalhe, CSTR converte o parâmetro que é do tipo variante para o parâmetro do tipo string, que é o que precisa a propriedade name. Então aqui é lógica pura. Se o parâmetro é passado, o tratamento é um. Se o parâmetro não é passado, o tratamento é outro. Então vejam que a questão toda desse procedimento é a lógica de programação. É o uso do isMissing para tomar uma ação se o parâmetro foi passado e outra ação se o parâmetro não foi passado. Vamos criar essa função e na próxima lição é que nós vamos aprender essa função, não, esse procedimento. E na próxima lição é que nós vamos aprender a utilizar esse procedimento. Pegar esse código aqui. Vou lá para a minha planilha Soma Esperta. Opa, deixa eu fechar o código VBA porque nós vamos abrir ele novamente. Estou aqui na minha planilha Soma Esperta. Como é que eu acesso o editor VBA? Alt F11. Vai ter aquela função Soma Esperta que nós criamos antes. Vem aqui, né, para a primeira linha em branco e aí vamos criar a nossa função muda seleção. Primeiro parâmetro é o tamanho da fonte. O procedimento altera o tamanho da fonte para o tamanho passado como parâmetro. Perfeito. E aqui que está toda a novidade, né? O nosso parâmetro opcional. E para saber se o parâmetro foi passado ou não, nós usamos essa lógica que eu acabei de explicar para vocês em detalhes. Muito bem, vamos salvar. Está criado o procedimento. Na próxima lição nós vamos aprender a utilizar esse procedimento e vamos ver ele em ação, né? Vamos testar ele passando o parâmetro opcional e não passando o parâmetro opcional para ver o comportamento dele. Tá legal? Isso aqui, pessoal, é lógica pura. Eu até separei um parágrafo aqui, ó. Isso chama-se lógica de programação. Se você está tendo dificuldades em acompanhar esses raciocínios lógicos, as dificuldades não têm nada a ver com programação VBA, mas sim com conhecimento de lógica de programação. Conhecimentos esses que são fundamentais para o estudo de qualquer linguagem de programação. Os comandos do VBA são muito fáceis, não tem segredo. Às vezes a pessoa se embaralha na lógica, um laço dentro do outro, um if, o uso do not aqui para inverter o retorno do isMissing. Então são técnicas bem definidas, mas que para entender tem que entender a lógica de programação. Se você tiver com muita dificuldade de lógica de programação, tem um curso bem em conta lá no meu site, com 300 videoaulas sobre algoritmos e lógica de programação. Entre nesse endereço aqui, vocês vão ter todos os detalhes lá, tá? Muito bem, pessoal. Avançamos um pouco mais. Aprendemos a declarar um parâmetro opcional e como fazer um código que trata para ver se o parâmetro foi ou não passado. Se ele foi passado, esses comandos são executados. Se o parâmetro
não foi passado, não executa nada, ok? Muito bem, agradeço por terem me acompanhado até aqui, espero que essa lição tenha trazido uma novidade importante para vocês, que é a declaração e utilização de parâmetros opcionais, e na próxima lição vamos aprender a usar esse procedimento muda-seleção. Valeu? Até a nossa próxima lição. Muito bem, espero que essa lição tenha trazido exemplos práticos e úteis para vocês, exemplos que vocês possam ou usar diretamente no dia a dia de vocês, ou que possam adaptar facilmente para o seu uso. Não esqueçam de sempre consultar o meu site aí, o juliobatiste.com.br. Lá semanalmente eu publico novos artigos, novas dicas, cadastro novos livros, videoaulas, enfim, sempre tem muita novidade. E, óbvio, muita novidade em diversas áreas, mas também na área de Excel e programação VBA para o Excel. Reforço aqui para vocês a dica de que, se quiserem um livro bem completo, bem didático, perfeito para quem nunca estudou VBA ou principalmente para quem já estudou VBA e achou difícil, desistiu, eu garanto para vocês que com esse livro aqui vocês não vão desistir. É um livrão com 1124 páginas de minha autoria, bem detalhado, bem didático, sobre macros e programação VBA no Excel. Ele foi escrito usando Excel 2010, mas se aplica integralmente ao Excel 2007, 2010, 2013 e 2016. E se vocês estiverem estudando no livro lá e surgiu uma dúvida sobre um exemplo que vocês não conseguiram implementar por algum motivo no Excel 2013 e 2016, é só mandar um e-mail que eu ajudo vocês, mas garanto para vocês, todos os exemplos funcionam em qualquer versão do Excel. Esse livro eu preparei para vocês que me acompanham aqui pelo YouTube, uma promoção bem especial, onde vocês podem comprar o livro pela metade do valor normal dele, o valor normal que está em outros sites, que está nas livrarias, acessando esse endereço aqui. Lá vai ter a descrição completa, índice completo e detalhado, e cálculo do frete, opções de pagamento, tudo direitinho. Vocês podem adquirir esse livro e ainda ganhar 12 bônus, que tem videoaulas de VBA, de dashboards, tabela dinâmica, muita coisa realmente. Aqui eu coloquei uma visão geral do que vocês vão encontrar nesse livro. Nesse endereço aqui tem o índice completo e detalhado, tá? É um livro realmente começa do básico e vai avançando bastante na parte de programação VBA, inclusive criação de tabelas dinâmicas, gráficos com VBA, e um capítulo 9 aqui que é só soluções práticas, de user forms, estudo do modelo de objetos do VBA, enfim, muita coisa realmente. Ah, e aqui a lista de bônus que você recebe, eu coloquei 11, na verdade são 12 bônus que você recebe ao comprar esse livro. Tá? Tem 2.400 planilhas profissionais, mais de 17 horas de videoaula, videoaulas de Access, videoaulas de Dashboard, videoaulas de User Forms, muita coisa mesmo, videoaula de função de pesquisa, tabela dinâmica, muita coisa. Deem uma olhada naquele endereço que eu passei antes aqui, ó, bit.ly/VBA Excel 2010. Esse endereço tem todas as informações sobre o livro, opção de cálculo de frete, compra, etc. Tá bom? Então, pessoal, era isso aí. Se tiver interesse no livro, acessem esse endereço aqui, tem todas as informações. E mais uma vez agradeço por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição tenha sido realmente muito útil. Farei um esforço para semanalmente publicar novas lições dessa série, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima lição. Valeu!